Boa tarde, boa tarde, boa tarde, paz seja convosco. Tô um luxo, não tô? Gente, eu amo. Tô amando cada dia mais o óculos que o Senhor me deu. Pastora do céu, Rosilene do céu, você vai ficar falando direto nisso? Vou, irmão, porque é muita bênção de Deus. É muito poder de Deus. Também é minha blusa azul que minha mãe me deu, glória a Deus, aleluia. Amém? Que combina com a minha pele, fica bonito, né? Glória a Deus. Quero iniciar o capítulo de hoje, dia 7 de fevereiro de 2025, com uma palavra que se encontra em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos ativos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressa a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Deus detesta esse tipo de coisa. Que eu e você não façamos essas coisas que está escrita aqui, do capítulo 16 ao capítulo, do versículo 16 ao versículo 19 de Provérbios, capítulo 6. Amém? Vamos continuar com a nossa campanha, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 46. Vamos ouvir Deus falar. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho do animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre ele puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outro cortava ramos de árvores e os espalhava pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante como o que seguia, clamava dizendo: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mais uma vez, Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Glória a Deus. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covis de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas e as maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas,
e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilhavam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedis na oração, crendo, o recebereis. O batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes do sacerdote e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faz isso? E que te deu tal autoridade? Jesus respondendo disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes também, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? E pensava entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não o creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondeu a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigiu-se ao primeiro, disse-lhe: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu, disse: não quero. Mas depois, arrependendo, se foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e não o creste, mas os publicanos e a meretriz os creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. A parábola dos lavadores mau. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou o seu servo aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se do servo, feriu um, mataram o outro e apredejaram o outro. Depois enviou o outro servo em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disse-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, arrendará a vinha a outros lavradores, que o seu tempo lhe deu os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e maravilhoso aos nossos olhos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele que sobre que ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. Palavra do Senhor. Está selado o 11º elo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com vocês. Leia as Escrituras. Deus falará muito mais com vocês em nome de Jesus.